Ixi. Bom, peraí, o que a Giza falou aqui? Que ela queria interpretação. Tá bom, eu envio no privado e tal. Então, gente, começando a reunião assim, real oficial, com quase meia hora de só gente se abando, repasses e oportunidades a jato. Tava tendo várias lives do Ernest, que é o cara que trouxe basicamente a agroecologia, assim, para umas paradas muito loucas para o Brasil. Não fui, mas é nóis. Quem foi, por favor, manda aí seu relato pra gente. Acho que vale a pena de assistir. Outra coisa, tem os livros da Embrapa de graça. São vários livros interessantes e outros meio nada a ver, do tipo Como Plantar a Sua Melancia. Mentira, não tem esse livro. Mas, se você está interessado, vai lá e procura, porque tem várias coisas de hortas interessantes também. Um repasse super legal que eu já tinha feito no grupo do WhatsApp, mas agora é oficial. A gente vai ter um mini curso de permacultura com a Marina Brian, que é a minha amiga. Ela é permacultora e ela é vegana e faz vários xalalás na casa dela. Super interessante. Vai ser aí, ó, na primeira reunião de junho. Vamos ter mini curso de permacultura para todo mundo. Ela vai me mandar aí o roteirinho para a gente confirmar até o final de semana. Fiz uma reunião sábado passado, eu acho, por vocês. Eu estava militando no final de semana. Mentira, eu fico militando no final de semana. E a última coisa que foi muito legal, que a gente tinha conversado na última reunião, é que aquele edital super ambicioso e muito louco da NORAD, que é a Agência de Cooperação Norueguesa, rolou e submetemos o projeto. Se der certo, vai ser muito, muito foda. Ficou um negócio maior do que o que a gente tinha imaginado da última vez. Vou resumir muito rapidamente o que ficou a proposta do projeto. Basicamente, a gente vai fazer um programa, 5 ciclos de um programa super intensivo na Amazônia. O programa vai ser dividido em 2 etapas, cada uma de 6 meses. Jovens amazônidas vão ser treinados intensamente nos primeiros 6 meses em ferramentas de gestão de projetos, análise de risco, advocacy, clima, biodiversidade e, enfim, tudo isso que é o que a gente faz, basicamente. E na segunda parte desse projeto, vão ser as mesmas turmas que foram treinadas, vão ser inseridas em organizações da sociedade civil que são chaves, e principalmente em secretarias transversais de vários assuntos, tanto de meio ambiente como infraestrutura, para a gente conseguir transversalizar de fato essas agendas tão importantes e incidir no território, né? Então, fala muito das nossas três grandes pernas da campanha, que é Habitat, Clima e Biodiversidade. E nesses momentos de trainee, essas pessoas serão pagas. Isso é tipo, a grande inovação, que a gente vai conseguir aí trazer pessoas que normalmente estão em classes mais vulneráveis e que têm menos acessibilidade para isso. A gente vai trazer toda essa questão de não olhar para o currículo da pessoa, mas sim para o potencial de liderança e de transformação de sociedades. E uma coisa mais legal ainda, se tudo der certo, 2 das 5 turmas vão ser só de mulheres. A gente vai ter um recorte de gênero e vai ser um recorte de gênero crescente também. Então, começar com 50% na primeira turma, a segunda turma vai ser 100% de mulheres, a terceira turma 55%, e a quarta turma também 100% de mulheres, e a última turma com 65% de mulheres. E a ideia é que no 4º ano desse programa, todas as mulheres que formaram essa rede de alumni, né, que a gente chama, que são as pessoas formadas pelo projeto, elas vão ter apoio de um instituto que chama Alziras, que ele apoia mulheres na política. Então, essas mulheres que quiserem, né, essas jovens que quiserem se inserir nos espaços políticos, elas vão ter esse apoio para as eleições de 2024. Então, se der certo, vai ser assim, o meu sonho de princesa, espero que dê muito certo. Agora fica com a Noruega, né? Se eles curtirem nosso projeto, show. Se eles não curtirem, paciência, a gente tem um projeto já estruturado para algum outro momento, especialmente na região amazônica. Assim, uma coisa interessante é que esses trainees, a pessoa não vai ficar lá sendo estagiário carregando café. Ela vai ter missões muito específicas. E aí que entra a Planta E, que uma dessas missões vai ser imitar a Etiópia, né? Que é o nosso grande inspirador por essa campanha, e fazer grandes plantios de mobilização da sociedade civil para cumprir aí as metas
tanto da nossa NDC de clima brasileira, quanto as nossas metas de biodiversidade e reflorestar a Amazônia inteira. Então esse é o nosso projeto, vamos ver se dá certo, vamos ver se a gringaiada curte a ideia. E se depois, no final desses 5 anos, a gente só vai ter uma rede incrível de 100 pessoas, líderes super foda na Amazônia, e modificando a política, se tudo der certo, né? Deixa eu respirar um pouco aqui. Ai, meu Deus. E não sei, vocês querem. Agora a gente tem, basicamente, esse aqui a gente não vai falar dessa vez. Não vai dar tempo. A gente tem 3 pontos para a gente falar hoje, que é a identidade visual da campanha, o nosso movimento do Planta em Casa e os pontos de lobby de habitat. Acho que são pontos importantíssimos assim, para a gente falar. Queria muito que a gente passasse pelos 3, até porque a gente conta hoje com participações incríveis do Bruno Berilli, que é nosso permacultor aqui, vegetariano, para dar umas dicas para nós. E a Giza, que é uma convidada especial do GT de Clima, que está aí puxando essa campanha de comunicação, que um tempinho atrás a gente falou sobre a pesquisa para vocês preencherem aí para a rede se melhorar um pouco, né, profissionalizar um pouco em questões de comunicação, que vai puxar essa parte de identidade visual. E os nossos cordecats de habitat, né, já que a gente vai falar de pontos óbvios de habitat. Então, tira aí no 2 ou 1 pra gente ver qual que a gente começa, porque eu tenho, assim, desapegos em relação a isso. Por mim, o clima pode começar, tá tranquilo. André, tudo bem pra ti? Ainda tá cedo. Por mim também, tá tudo ok. Eita, Giza, e agora que você não tá com o microfone, como que a gente vai fazer? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom. Pra gente não ficar esperando, então, queria saber de vocês aí o que vocês têm pensado do rolê que a gente propôs, do Planta em Casa, e como que vocês estão se sentindo em relação a isso. Bruno, se você puder falar sobre as suas lives, já que agora você é um digital influencer. Desde quando, minha gente? Desde agora, fiquei sabendo. Desde agora, também fiquei sabendo agora. Fonte, vozes da minha cabeça e Nayara Almeida. Então, eu acho que o Instagram é uma ferramenta, tipo, poderosíssima de comunicação, mas temos que usar, tipo, de uma forma que as pessoas, enfim, queiram assistir, né? Queiram permanecer vendo aquilo ali. Usar a interação que as ferramentas do próprio Instagram fornecem para interação é fundamental. Mas, por enquanto, eu ainda não produzi os conteúdos, tipo, eu faço compostagem já tem um tempo, só que eu queria fazer todo o processo de construção das composteiras que eu faço em balde, né? E aí eu tava dependendo de comprar baldes, e aí tá foda comprar balde, tipo, durante a pandemia. Mas aí eu consegui, e provavelmente nos próximos dias eu posso estar fazendo isso no meu próprio Instagram. Não sei a qualidade e o potencial de postar isso no Instagram do Engaja, como uma ação da Plantae, mas a gente pode pensar nessa possibilidade. Eu voto em você fazer um workshop. Pode ser também. Online. Isso você faz, você se grava e bota no YouTube, sei lá. Gosto. Sério, tipo, eu tô com os balde aqui, então vocês que mandam. Acho massa. Eu revivi a minha composteira, gente. Inspirada, assim, no meu espírito de jardineira. Eu tenho 2 composteiras, porque eu tenho 4 baldes, e aí eu queria, tipo, produz muito, muito lixo orgânico em casa. Então eu só peguei, furei os balde tudo e botei eles empilhados em cima de uns pratos fundo, e é isso. Eu escoo o chorume desse jeito, e, e aí eu deixo as minhocas
ficar lá trabalhando. E agora tem funcionado melhor, assim, depois que eu sobrevivi ao enxame de moscas e tal, que me traumatizou pra sempre. Agora eu tô tentando, assim, superar o ranço das moscas. Gente, tô fazendo em casa também, mas sem minhocas. E se der certo, Ih, eu aviso no grupo. boa. Eu tenho que pôr seu nome aqui. Ah, não, você já tá com o nome aqui. Meu Deus, quem foi a pessoa eficiente? Tá, eu coloco serragem, gente. Eu comprei Ai, você uma comprou? eu comprei uma caixa, tipo, muito grande de serragem que dura muito tempo no Mercado Livre. Era um pouco caro, mas era o que dava pra fazer. Antes eu ia no parque aqui perto de casa e eu surrupiava umas folhas. Eu sinto que funcionava melhor com as folhas, apesar de tudo. Dava muito mais trabalho, mas eu É, tô fazendo folha também. Saindo por aí, pegando na rua. não pode sair. Então, não estou usando folha. Acho que a gente já pode falar, viu? Isa, Oiê, estou de fone agora. Estão me boa. ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim, Sim, Massa. Então, a Bia me chamou, a gente conversou, na verdade, há uns dias sobre essa proposta de fazer uma identidade visual para os rolês da campanha. Já colocando de início que eu tenho zero experiência profissional nisso. Eu faço as coisas assim, que nem as fontes de Bia, tipo vozes da minha cabeça. Então, é isto, queria colocar isso de início. Mas o que a gente conversou é que seria massa escutar também de quem faz a campanha tipo, ideias e sugestões e coisas tipo, quando vocês pensam na planta E, o que é que vem de imagem na cabeça de vocês, para a gente poder construir alguma coisa o mais coletiva possível, que faça sentido para todo mundo, né? É, a princípio, a gente não tinha estruturado nada ainda, não tem nada de rascunho, nem nada de nada. O que eu tinha conversado com Bia é que ia ser massa se a gente pudesse ter um espaço assim para ir trocando ideias e pensar em alguma coisa mais concreta a partir daí. Era isso. Bia, me complemente se eu pulei coisas, por favor. acho que é isso mesmo. A gente até pensou em trazer, sei lá, fazer um workshop online, né? Porque é uma coisa que a gente tem tentado, pelo menos do ponto de vista de facilitação, que eu tenho conversado com muita gente da rede no geral, é que a gente está tendo reunião demais e isso só tem gerado, acho que, uma exaustão e uma sobrecarga da rede, né? Então a ideia é que a gente consiga fazer isso de forma interativa, nem que seja um pouquinho por cada reunião, e finalizar isso sem ter que adicionar mais reuniões, né? Sem ter que tipo, fazer uma reunião à parte. Porque a gente fez uma conta de padaria aqui rapidinho, e basicamente a gente tem 7 grandes iniciativas ou grupos no Engaje hoje em dia, que são os 5 GTs, que todo mundo já conhece, mais o podcast, mais a Planta E. Então a gente tem reunião de segunda a segunda, apenas, assim. Não tem o dia da semana que a gente não tenha reunião, acho que exceto sexta-feira, assim. Coisa boa, né? E aí, vários desses grupos, eles também estão com subgrupos, que alguns chamam de pilares, outros chamam de Sociedade das Gostosas Trabalhadoras. Mas a ideia é que, assim, se cada um desses subgrupos também tiver uma reunião paralela, a gente tem, assim, simplesmente reunião todos os dias da semana, de mais de uma reunião todos os dias e o mês inteiro. E a gente não está recebendo, e a gente também tem outras coisas da vida acontecendo, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma forma coletiva mais eficiente, tentando cuidar um pouco mais da rede. Acho que só isso que eu tinha de complemento mesmo. E aí, gente?
Sim, Big Days de luta. Bom, Giza, você quer falar mais alguma coisa? Puxar algumas perguntas, estruturar essa parada aí? O chão é seu, o microfone também. Massa. Eu acho que a minha proposta é ter esse momento de chuva de ideias agora, e aí na próxima reunião eu já trazer alguma coisa mais estruturada, algum rascunho, algumas ideias para a gente ir discutindo, porque eu acho que fica muito melhor a gente discutir quando tem uma coisa assim que a gente está enxergando, né? Mas ao mesmo tempo, eu sou muito ruim de trabalhar, tipo, e criando a coisa na hora enquanto a gente está fazendo. É, mas eu queria saber, tipo, desse pensamento inicial assim, quando vocês pensam no que é a Plantae, no que vocês querem comunicar, o que vem na cabeça de cada um, sabe? Pode ser tipo, vocês podem falar de cores, de ideias gerais, enfim, chuva de ideias mesmo, qualquer coisa que vocês achem que possa fazer sentido incluir no identidade visual, de ir compartilhando essas ideias para ir construindo esse primeiro rascunho que vai surgir para a semana que vem. E ali não pode sugerir cuscuz, não. Brincadeira. Eu não sei se faz sentido isso, mas eu acho que era importante deixar claro de alguma forma na identidade visual que esse é um rolê de jovens. Entende? De alguma forma deixar claro que são jovens que estão fazendo. Entendi. Beleza. Você diz, tipo, pensando em imagem ou pensando em coisas escritas? Não sei disso. Eu só pensei nisso. Tu falou, quer que... Beleza. Não, tranquilo. Tá massa, tá massa. Tá ótimo. Que mais? Que mais? Eu não sei se todo mundo sabe, a gente tem também um manual da marca do Engaja, e lá tem tipo cores, fontes e várias coisas assim oficiais, a nível institucional mesmo. Não necessariamente precisa seguir aquilo lá para fazer a identidade visual de uma campanha, como a Plantae, mas se de repente for uma coisa que possa fazer sentido também, eu acho legal de vocês darem uma olhada para ver se desperta alguma coisa também. Uma coisa que eu sempre penso na campanha é da gente tentar colocar, não sei, de alguma forma visual, mostrar pessoas e árvores, sabe? Tipo, várias vezes a gente falou em algumas reuniões sobre inteirar a população. Eu penso que talvez a gente possa colocar isso na marca. Não sei como não, gente, mas é só assim, né? Só penso. Não, tá ótimo, tá ótimo. Ai, galera, cadê o espírito protagonista de vocês, plantante? Cara, me vem na cabeça também, já que ela falou de pessoas, me vem na cabeça tipo uma imagem de raízes de árvores, tipo, ligando vários estados, já que o Plantae é realizado pelo Brasil todo, no caso. Então me vem muito isso na cabeça, tipo, raízes interligando várias pessoas. Ligar plantinhas com músicas da hora, na hora da construção, seria legal também. Que isso, meu Deus. Massa! Usar e abusar de músicas, flores e abelhinhas. Gente, eu vou ficar aqui lendo vocês. Que coisa horrorosa. Usar e abusar de música. Ai, meu Deus. Ai, gente, lá Gosto do conceito de semente. sementes também. Joaninhas, porque
Antes, na minha infância, eu catava joaninha, sabe, nas plantas, nas flores, no capim, assim. E hoje a gente não tem mais. É mais difícil de encontrar esses serizinhos assim, pequeninos, sabe? Eu Joaninhas. amo. Eu Lembra um pouco da apoio infância, assim. muito. Ai, massa. Mudinha. Outra Minhocas, ok. coisa que eu tava pensando aqui agora é que, tipo, já tem várias ideias de elementos, figuras e tal. E talvez fizesse sentido também a gente pensar num formato geral, se, tipo, seria uma identidade mais quadradinha, se seria uma coisa, tipo, com vários elementos geométricos ou não, ou se não tem nenhum formato geométrico a princípio. Eu acho que fica bem fofinho se for umas coisas mais quadradinhas, assim. Tipo. Mas é muito porque eu tô pensando nos templates, né? Coisas que a gente precisa. Que foi o que eu coloquei aqui embaixo. Tipo, o que que a gente vai usar isso? Para que a gente vai usar isso? Acho que principalmente para fazer chamados para GEs ou para reuniões. É, talvez uma folha assim padrão, tipo logo. Logo a gente já meio que tem, né? Mas a gente pode sempre adaptar ou melhorar o logo, se vocês acharem que o logo já não tá mais valendo ou não vai bater com esse template. Eu acho que aqueles papel de carta, sabe? Quando a gente for fazer convite, ou quando a gente for fazer contratos, ou firmar uma parceria. O que mais que vocês acham que a gente ia precisar? Porque dependendo do que a gente for usar, não adianta a gente fazer toda uma parada que a gente não vai usar. Tipo, vamos fazer um banner. Acho que não é essa a ideia. Gente, eu tenho uma ideia, mas assim, ela é muito maluca. E, sei lá, sempre quando eu tô pensando em alguma coisa, eu penso, tipo, eu tento ter uma visão macro e uma visão micro. Pensando numa visão macro, eu penso muito da gente fazendo, é, tipo, uma construção de fato como se fosse plantas. Tá, confuso, eu sei, demais. Mas o que a gente poderia fazer, tipo assim, quais são, tipo, as partes da planta? Temos raízes, caule, temos folhas, temos flores. E a partir disso, cada elemento disso seria alguma coisa da campanha. Tipo, sei lá, nossas raízes. Então, o que está conectado a essas raízes? Então, tem a ver com as nossas vontades, nossos gostos. E com isso, essas coisas, assim, esses elementos que a gente vai pensando, poderia ser alguma coisa que a gente vai colocando. Então, por exemplo, quando a gente fizer uma ação na massa, então a gente colocaria alguma coisa mais relacionado com o florescer das flores, enfim, nascimento e folhas, coisas mais cotidianas da vida, tipo, nossa, mais uma reunião incrível que a gente teve, tomamos aqui uma decisão, nossa, entramos em consenso, acho que poderia ser isso. E pensando mesmo assim em estratégia tipo, comunicativa disso, acho que seria, tipo, muito maneiro a gente arrumar elementos e a gente conectar com isso. Não necessariamente, tipo, fica uma coisa fechada, mas ela fica, tipo, muito aberta. Isso, a semente, eu esqueci da semente, gente, me cancele. Eu esqueci da semente dos frutos. É isso. Frutos, sei lá, conseguimos um novo núcleo, vamos aqui comemorar nas redes sociais? Vamos. Enfim, viajei. É isso, eu só faço viajar, especialmente depois de 5 reuniões. Tadinha, menina, já tá com o cérebro frito. Mas foi muito boa a ideia, eu gostei do conceito. Eu gosto Eu muito do gostei conceito. do. Opa, Ai, desculpa, desculpa. fala, Fran. Eu gostei muito do que a Nai falou. A gente pode realmente resignificar, não resignificar, mas tipo, tentar fazer frentes com as partes das árvores. Por exemplo, raiz, a justificativa, como eu coloquei lá no chat. O tronco é o que segura a árvore. Então, assim, quais são nossas forças, né? O que a gente tá fazendo? Aí, tipo, a copa, não sei pra quê, a copa agora, mas assim, flores e frutos é o que a gente está colhendo, ou seja, o que a gente vai colher, o que a gente espera do projeto, né, da ação. E sementes é tipo o que a gente espera no futuro, as novas iniciativas, tipo, as campanhas que a gente conseguiu, os editais que a gente conseguiu
ganhar, sabe? Tipo, participar e tal. Mas pensar nessas, resignificar mesmo a questão da árvore, né, e de todo da sua morfologia para uma coisa específica dentro da campanha. Como se Acho fosse time, legal. sabe? Como se fosse assim, time. A raiz é um time. Ou um pico. Eu não quero falar pilar também, não. Eu tô de saco cheio de pilar. Eu não Time, aguento isso. mais Time. pilar. Estamos alinhadas. Eu gosto muito da ideia de mandala também, né? Uma coisa super artística, super bonita, que a gente pode super fazer com alguns elementos de planta mesmo. E aí a gente consegue colocar essas visões e tudo estruturado bonitinho. Mas para isso a gente precisa ter o conceito fechado. E outra coisa Então, que quando a gente perguntou da identidade visual, como a gente está falando dos nossos, como falar aí, é no Brasil, né? Enfim, só uma ideia também que veio na minha cabeça é que o logo, tipo, a nossa identidade visual tivesse meio que um formato do Brasil. Tipo, infelizmente, o Brasil agora está passando por uma imagem muito negativa do seu elemento bandeirístico. Mas a gente poderia fazer algo que conseguisse, como o Bruno, acho que falou, o Bruno Veras falou sobre interligar, né, os estados com árvores, com raízes e tal. Mas se a gente conseguisse, nesse logo, colocar todos os biomas, sabe? É uma característica marcante de todos os biomas, ou então alguns ecossistemas bem marcantes nessa logo. Então, tipo assim, algo nesse estilo. Como o do Gibbon, o logo da Gibbon, eles tentam colocar em volta, né, do planeta Terra, coisas características, tipo, espécies símbolos de cada país. Então, a gente poderia pesquisar e analisar isso dentro dos nossos biomas, né? Nas nossas regiões, coisas que estão bem mais ameaçadas. Não, lembrando, gente, que nenhuma espécie é melhor que a outra e tal, mas como a gente não tem como colocar tudo, a gente faz realmente isso com coisas marcantes. Por exemplo, no sul tem as araucárias, né? Na região do litoral, mangues, enfim, coisas desse estilo. acho show. Só que a gente tem que lembrar de que não é só biodiversidade. Então, se a gente for Não, colocar então, elementos. isso. Tipo, nas cidades, aí coloca uns prédios. Cadê o clima, minha gente? Clima, coloca dois sol para representar as mudanças. Ai, meu Deus. Não vem. Coloca o sol, meu Deus, Francis. Bote 3 casas, viu? Francis não presta. Gente, eu Mas pensei no gostei. arco-íris. O arco-íris não tá saindo da minha cabeça. Essas cores, sabe? Essas cores bem vivas, assim, da natureza. Eu tô procurando uma frase aqui, porque eu acho que ela combina com o momento que a gente tá agora de criação, que é de uma fala de um indígena, Pataxó, mas depois eu vou procurar aqui que eu falo para vocês. Uma coisa. Gente, é sério o negócio dos prédios que eu falei. Vocês estão rindo, mas eu falei sério. Os prédios lá com. Não vou aguentar falar. Uns prédios com coisados, assim, tipo, com ortogânico. Nossa, desculpa só pra Pontes. mim. Pontes, tipo, agora estão fazendo pontes suspensas que para os animais atravessar, né? Tipo, colocar tipo, essas coisas de engenharia, bioengenharia. Muito massa. Interligando cidades sustentáveis. É sério, gente, eu parei de rir. Interligando cidades sustentáveis, cidades resilientes. Eu acho que é isso que eu tinha pensado. Massa. Eu acho que a gente tem muita ideia boa. É uma coisa que, enquanto o Francis estava falando,
eu lembrei é que uma coisa que possa fazer sentido também é pensar em referências que vocês já viram, tipo como o Francis falou da logo da Gibbon. Então, se de repente tem alguma coisa que vocês conhecem que tem algum elemento que vocês acham legal de ter na planta aí também, podem enviar para mim. Eu acho que Bia pode mandar meu contato no grupo. E aí vocês podem ficar me enviando, tipo. E até coisas que vocês pensem depois, durante a semana, podem ir me mandando também, que a gente vai vendo o que que encaixa e o que que a gente consegue colocar junto. Gente, e se colocasse meu olho na logo? O olho que tudo vê. Mas é sério. Ia ser muito chique, viu? Eu mandei lá no grupo do Zap uma imagem que acho que ela retrata muito bem a frase, que acho que é indígena também, mas enfim, vou procurar outra frase aqui. Agora, sério, não que o outro não tenha sido sério. Mas tem os negócios dos ícones, institucional mesmo, do Engaja. Aí, tipo, no de cidades tem eu acho que é uma coisa eólica. Aquele negócio eólico, né? Não, não é cidades, não, isso aqui é clima. A das cidades só tem o negócio dos prédios. Mas a gente poderia ver também lá, de acordo com os ícones institucional. Tá, massa. Eu acho que era isso, tipo, da minha parte e do que eu tinha pensado com Bia, era isso, esse pontapé inicial. Eu acho que a gente já tem bastante coisa. É, quem também quiser participar de alguma forma mais ativa nessa construção, que nem Bruno tinha colocado aqui no chat, tá super aberto para vir mais gente também. É, mas eu acho que é isso. Da minha parte foi tudo. Uhul. Mas, de modo geral, a gente foi realmente muito construtivo, tipo, essa parte da identidade visual. Eu vou passar também, Gi, para você o contato da Dani. Ela não está conseguindo participar das reuniões, mas ela também pode ver com você também essa questão. Ah, gente, eu ri muito. Achei que tu ia me passar a foto do teu olho, mas tudo bem, pode me passar contato também. Eu vou passar, assim, porque um é maior que o outro, então. Podcast. Não pode ficar igual. Mas é isso, eu gostei. A gente tem muita ideia louca. Gente, por que vocês pararam de falar? Né? Desligaram por quê? Gente, olha, é sério, essa. Gente, minha internet só morreu. Só tá nós dois falando. Ah, tá. Mas, enfim. Minha internet morreu. Se tem alguma coisa que tem que pôr na ata de referências ou outra coisa, por favor, repitam no chat.
ou no WhatsApp para eu botar na ata, por favor. Gente, era uma coisa que eu tinha, eu acho. Eu falei em alguma reunião, só que foi bem rápido. Eu acho que a gente também deveria criar uma frase de efeito para a campanha, sabe? Eu acho que eu falei isso quando comentei sobre os marcadores de texto de livro. Que se a gente, na divulgação, tivesse uma frase, sabe? Uma frase da campanha. Tipo a do Engaja, né? Cuidado para não ir longe de menos. Então a gente poderia pensar nisso. Eu compartilhei lá a frase do Parente Pataxó, né, que, enfim, já foi para o mundo da encantaria e tal, mas é uma grande referência para o povo Pataxó e demais indígenas daqui da Bahia, uma liderança, foi uma liderança, né, muito importante, e está guardada na nossa memória, claro, que ela fala mais ou menos assim, que uma vara só, ela quebra, e um mói, ele é mais difícil, que é a fala do Tururim Pataxó. E faz muito sentido, né? Quando a gente tá puxando alguma coisa, nada assim no individual vai para frente, né? Então é muito. Essa frase ela traz a importância da coletividade, a importância da gente se manter unido, né? Mesmo as adversidades. E aí agora a gente está vivenciando essa questão, né, de pandemia. Enfim, acho que fica como reflexão também para cada um de vocês. Menina, arrasou, viu? Me emocionei com essa frase, com essa fala. Coloca os olhos da Mangai também na logo. Ela Não, merece. porque é muito grande. Ai, ai. Ai. Gente, a Manguinha, ela postou, né, a foto da camisa. Uma coisa que eu achei legal agora, me veio a ideia também, é que como o Brasil é um país indígena, para quem ainda acha que... Enfim, né? A gente poderia também trazer alguns traços, não? O que vocês acham? Ai, a sorte é de olho. Enfim, trazer alguns traços também indígenas para logo, sabe? Tipo essas pinturas, algo mais ou menos nesse estilo. E, enfim, eu acho que seria legal também trazer um pouco dessa questão dos povos originários, enfim. De olho não, menina, da, das pinturas, sabe? Mais ou menos nesse estilo, da pintura indígena, a- algo nesse sentido. Ah, a, a Mangai tem alguma pintura que representa a árvore, assim, tipo, ou é árvore mesmo, representando ela? Tipo, uma coisa indígena. Ai, tem muitas árvores, assim, muito importantes, assim, para um povo, para uma comunidade. Por exemplo, como é que eu posso dizer? Os frutos, né, que a gente utiliza para fazer as nossas pinturas. Tem o urucum, que é como se fosse uma... Eu não sei se vocês conhecem, né, a planta, a árvore do que seria, né, o corante.
Aí é uma coisinha vermelha assim, que é até assim bonita assim de se ver. E fica como se fosse um buquê mesmo, vermelho, enfim. Aí tem essas plantas muito importantes pra gente, né? Que é o urucum, jenipapo, tem alguns povos que utilizam extração de tintas utilizando flores. E tem outras árvores que são mais voltadas para a questão da espiritualidade, então, para fazer remédio, incenso, e está muito presente também nos cânticos, né? Por exemplo, Jurema, né? A árvore de Juremas. Que, assim, particularmente, a gente tem uma ligação muito, muito grande, porque não é só a árvore, né? São vários outros seres. Então, vai para além do que a gente consegue visualizar com o olho, mas sim com o que a gente pode sentir, vivenciar. E isso está muito forte, muito presente na nossa espiritualidade, né? Então, o elemento árvore, ele não é só uma árvore. Tem outros serizinhos. Eu não sei se eu Adorei. respondi. Mas seria pouco. legal, eu gosto muito assim, sabe? Essa questão de Gostei. trazer. Porque. Seria massa, gente. Na verdade, é porque foi uma coisa que eu acho que a gente deveria debater mais, principalmente agora, né? Principalmente agora, né, no caso. Por causa da PL e tudo, e porque também, né, a gente tem que defender nossos territórios. E vai muito assim no sentido de, poxa, a gente é uma população muito pequena e a gente consegue preservar algo assim, uma dimensão muito grande, né? E isso não é falado, né? O que a gente faz dentro dos territórios, né? As iniciativas da comunidade, dos povos, o jeito de se relacionar com a terra, o jeito de se relacionar com a natureza. Então, os povos indígenas, se eu não me engano, ele é responsável por proteger aí, eu tenho que buscar esses dados, mas é um dado assim que, caramba, a gente faz isso assim, sabe, por ser indígena e de uma forma muito natural. Não tem ninguém dizendo assim, vocês têm que proteger isso, isso e isso, que vocês vão ganhar no final do mês, sei lá, um dinheiro ou essas coisas. Indígena, bem como as demais comunidades tradicionais, né? Ribeirinhas, quilombolas, comunidades extrativistas. Terminei. E como você falou mesmo, né? Tipo, é muito mais além daquilo que a gente vê, né? Tem também toda uma questão ancestral, né? Tipo, tem coisas muito mais profundas que somente que o povo, que a gente, né, que é de fora observa e vê, né? Tipo assim, eles querem terras, né? Tipo, coisa nesse sentido, mas como você colocou mesmo, quem são os atores mais responsáveis pela conservação da biodiversidade das florestas? Quem são, né? Se a gente for levar em conta, são os povos indígenas, os povos tradicionais e tal. Então é muito mais do que aquilo que a gente vê mesmo. Enfim, tem toda uma coisa aí por trás, grande, que eu não tenho nem propriedade para falar, né? Uhum. Tem uma frase que eu falei em algum momento, em algum evento, que era justamente, né, para a questão de como a gente enxerga, assim, enquanto indivíduo. E aí é meio que não posso dizer, é uma comparação, né, e inclusive esse termo, ele foi utilizado lá na Marcha das Mulheres em Brasília, das mulheres indígenas, ano passado, que é, no caso, o nosso corpo, ele é o território, e aí, na minha fala, que eu tinha falado, né, em um evento, eu tinha falado que as nossas veias, eles são os nossos rios, e o nosso ventre, ele é o nosso útero. Então, você consegue ter uma dimensão, assim, né, para a questão de quanto a gente se vê quanto indivíduo e qual é a relação com as nossas cosmovisões, né, pessoal e coletiva, assim, falando mesmo. E aí, quando a gente fala, né, que o território é o corpo da gente, a gente
traz muito para esse sentido do autocuidado, né? Quando a gente traz pro útero, que é algo muito sagrado, né? O sagrado feminino. Então você consegue trazer assim vários elementos assim, sabe? Da relação da mulher com a terra, com a natureza. Enfim, é uma viagem muito louca, assim, sabe? Os ciclos da vida, o nascer, o morrer, o viver, enfim, todos esses ciclos, assim, eles estão muito interligados com a natureza, né? Então, a gente em si, né, nós somos a natureza, nós somos o território, nós somos os nossos rios. Era uma reflexão assim, interna, assim, que precisa vir, né? Essa consciência, a consciência que muitos ainda não têm. Arrasou. Ai, a gente poderia fazer uma reunião só disso, né, depois. Verdade, eu vou parar de falar, porque senão eu falo muito, mas eu queria fazer um chamado, depois vocês me lembram. Pode tocar a reunião, gente. Mara, gente, então acho que a gente já tem bastante elemento aqui, né? Eu falei que eu não ia falar nada, mas aí ia ficar só um silêncio para sempre. Então, bora. O que mais que falta aí? O que vocês sentem que a gente precisa usar essa identidade visual? Eu coloquei aqui divulgações para WhatsApp, vou colocar também e-mail, papel timbrado, que é para essas cartas, contratos, parcerias. Frase de efeito aí que o Francis botou depois. Rever a logo, apesar de que eu gosto muito da logo. Camisetas. Ou frases de efeito, tá bom. Que mais? Tá bom? Bom, se vocês não falarem mais nada, eu vou considerar que tá bom. Então, eu vou dar 5 segundos. 5. Você colocou aquele negócio, Bia? Que Você colocou negócio? aquele negócio que você tinha falado? Eu acho que é tipo uma cartilha explicativa, mas tem outro nome. Para Você identidade falou no e-mail. visual? Você tinha falado. Que é tipo uns negócios que o Engaja já tem até. Aí eu vou lembrar o nome e depois eu falo aqui pra você. Não é o papel timbrado? Ou de carta? Não, é um outro trem que eu esqueci. Mas se eu lembrar aqui, eu boto aqui no chat. Beleza. Não é aquele guia de referências e cores? Era isso que eu ia dizer. O guia da logomarca. Não, não era isso, não. Era. Eu vou lembrar, eu coloco aqui pra vocês depois. O MOB, carta de valores. Não, eu acho que eu me perdi, porque eu tava pensando como se fosse uma cartilha explicativa da campanha, sabe? Mas eu acho que não é esse o momento aqui. Isso é outra coisa mesmo. Aqui é só coisas visuais mesmo. Então, deixa pra lá. Mas uma coisa que eu pensei agora, enquanto ela falava, é que podia pensar da mesma forma que vai pensar tipo num papel timbrado, podia pensar também num modelo de apresentação padrão, né? Porque aí, tipo, em momentos que fosse falar sobre a campanha, já tinha esse modelo pronto. Modelo que eu digo é tipo uma capa de abertura com logo, etc e tal, e um padrão de páginas. E aí pode usar quando for em momentos que for falar da campanha, eventos e tal. E se de repente, eu não sei se vocês têm um mob da campanha, mas se vocês tiverem ou forem fazer, pode servir para mob também, para padrão de página de mob. Naquele formato tipo PowerPoint mesmo, sabe? Como slides. Boa, Giza. Você falou disso, eu tinha acabado de lembrar. Muito bem. Tá, eu acho que camisetas, na verdade, não é exatamente aqui que entra. Eu vou colocar, tipo...
mas não é exatamente um material gráfico, né? Bom, acho que é isso então da parte visual. Tem mais alguma coisa? 3 segundos aí. Senão a gente encerra e a gente passa para o próximo tópico rapidinho. 3, 2, 1. Pronto, encerrou esse tópico. Bora pro próximo tópico. Então tá, gente. Agora é a hora do Francis, da Bá e do André. A gente vai falar sobre os pontos de lobby específicos. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Pronto. Da última vez a gente falou sobre os pontos de lobby de clima, que a gente foi filtrando, e depois a gente vai ter que dar uma melhorada nessa parada aí. Mas agora a gente vai falar sobre os pontos de lobby de habitat, que tá aqui. Tadã! E aí eu vou deixar na mão do Francis aí. Quem quiser sair, porque só tava aqui pela marca, Giza, pode sair. Se quiser continuar observando, pode continuar observando também. Vai, Francis. Você colocar na apresentação dos pontos. Porque eu estou pelo celular. Então, Bá e o André também fiquem aí super à vontade, né, para falar. Para quem não sabe, o GT, né, o GT de Habitat estão criando os posicionamentos, está sendo bem legal. Então, se vocês quiserem acompanhar, não é somente sobre arborização, mas também tem vários outros assuntos que, se vocês quiserem saber mais, é só falar com a Bá e com o André. E eu fui responsável por puxar, não os posicionamentos, mas puxar o tema de gestão de áreas verdes, né? E dentro desses posicionamentos do GT Habitat. E nisso, né, o grupo GT Habitat, de Habitat, como o pessoal gosta de falar, a gente criou, né, em conjunto os posicionamentos acerca do que foi levantado na reunião que eu puxei, né? Então, tudo que está aí foi de acordo com os problemas que a gente tem nas cidades e o que pode ser feito, né? Isso é um tema de gestão de áreas verdes públicas, no caso. Então, provavelmente foi isso. Se a Bá quiser também complementar aí, o Bá e o André, que tem mais prioridade para falar do que eu sobre os posicionamentos. Então, gente, na verdade a gente olhou para um contexto muito urbano mesmo, né? Como também foi explicado, não só na parte estética, né? Que é o que o pessoal associa muito nas cidades, mas também na parte de saúde, biodiversidade e também a função social dos lobby points. A gente escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lobby points sobre. E eles também. E também infraestrutura, que é um tema importante de abordar aqui. E também na governança das cidades, que é focado nos planos diretores, que é um instrumento jurídico que regulariza a ocupação do solo na cidade, se ele vai ter estrada, se ele vai ter casa, se ele vai ter árvore. Ele é muito pensado nisso. Assim, falou de uma maneira bem porca, tá, gente? Porque se eu der aula de plano diretor aqui, a gente não vai embora, mas tem uns manuais de arborização também, que eu acho que já entra mais no foco de vocês, para vocês não saírem por aí plantando onde não devem e correrem riscos de serem multados ou até serem presos, tá, gente? Porque isso também consta na lei. Eu acho que seria legal vocês darem uma analisada, né? Não sei se ler isso agora, etc., mas acho que era isso. Aí depende aí como vocês estão querendo usar, né? Porque ninguém falou pra gente ainda como vocês vão pegar isso para vocês, se faz sentido para vocês ou não, se também se vocês já estão pensando aí em planos de advocacy específicos. E acho que é isso. André, se você quiser falar alguma coisa.
Eu tô bem cansada, gente, desculpa. Então, aí justamente agora que a gente vai pegar esses posicionamentos. Como a Bá falou, isso aí foi mais para cidades, para a parte de cidades, né? Então, vamos ler todos esses posicionamentos, né? Como a gente fez com o de Mirella, quando Mirella trouxe os de clima, e pegar, tipo assim, todos esses posicionamentos, a gente vai ver o que se adequa melhor à planta E, né? Então, possa ser que vá todos, possa ser que não vá todos, e isso aí depois a gente pode até, para a campanha, a gente pode até adaptar, pode melhorar, enfim, destrinchar melhor realmente para a questão da planta E. Lembrando que para o CT de habitats, ele vai estar mais ligado à arborização urbana, né, à gestão de áreas verdes, mas mais ligado também à gestão de arborização urbana. E eu acho que é isso, assim, agora a gente vai ver e vocês vão, junto com a gente, né, decidir se faz sentido ou não esse posicionamento para plantar aí. Tudo certo? Outra coisa também, na verdade, vocês falaram isso de mudar posicionamentos, isso é uma coisa importante para trazer para vocês, que é o seguinte: o Habitat vai levar todos os posicionamentos que a gente construiu até agora para a rede em junho, para validar, para conversar, para sugerir mudança, para complementar, trocar ideia. A gente vai fazendo, vou propor isso para o grupo, né? Talvez a gente pense coisas melhores. A gente já é inspirado aí no modelo que o GTBio fez quando fizeram os deles, em conjunto com o Giba em 2018. Mas aí, se vocês forem querer trocar, mexer alguma coisa, eu recomendaria vocês esperarem o mês de junho para a gente alinhar isso mesmo, né? Porque isso já está sujeito a passar por mudança, e aí vocês estão convidados também a sugerir isso de forma individual ou de forma em grupo, mas é assim que a gente vai fazer. A gente vai soltar isso para a rede, até para sair um pouco dessa bolha aí, que a gente está vendo que, principalmente com o Visão, né, quem está no projeto do Visão sabe que é bem necessário sair dessa bolha, mandar as coisas para a rede, que aí a gente está indo corrigindo, coisas que não fazem sentido. Acho que é isso. Arrasaram, show mesmo, porque até para mostrar também quais são o que a gente cada GT trabalha, né? Porque muita gente tem uma visão meio distorcida do que é cada coisa. Então, é importante fazer isso. Então, gente, se não tiver mais nenhuma intervenção, eu vou começar agora pelo primeiro, e aí vocês analisam se estão de acordo ou não. E se quer saber mais sobre GT de Habitat, já falei, vou falar com a Bá e o Andrezinho, que estão aqui, e é isto. Então, o primeiro defendemos que todos os municípios do país tenham um plano de arborização construído pelo poder público com ampla participação da sociedade civil. O que vocês acham disso? Eu acho que isso é, inclusive, uma das nossas estratégias, né? Se não tiver isso, o que a gente está fazendo na vida? Uhum. Vou Até grifar. porque, só para contextualizar novamente, né, lembrando que eu acho que falei isso já falei aqui, né, que muitas das cidades não têm plano de arborização, né? Então fica até difícil quando você ter essa iniciativa. Então, como é que você vai querer fazer intervenção numa cidade e você não sabe onde plantar, como plantar? Nossa, minha mãe. Gente, vou ligar e desligar aqui no instante. Tá. Vamos lendo o próximo, então. Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que tá uma merda e que a gente não vai tentar militar por isso? Vamos, gente. Quanto mais tempo de silêncio, mais tempo a reunião dura. E eu, pessoalmente, quero ir embora antes das 10. Então, por favor, compartilhem suas opiniões.
Acho que tá todo mundo dormindo. Tá, antes da gente seguir, eu não sei se vocês estão quietos porque vocês não estão entendendo para que isso vai servir, ou se vocês realmente não têm opinião formada a respeito. Mas, contextualizando para que os pontos de lobby vão servir, eles não são só um ponto que a gente está passando da metodologia de advocacy, é isso. Os pontos de lobby, eles vão servir para a gente, na hora de conversar com... Ah, não, menina, pode opinar à vontade, assim, não tem essa de hierarquia da velhice aqui, não engaja, não. Pode palpitar, volts. Enfim, mas a ideia desses pontos de lobby é que é uma coisa que a gente leve na hora que a gente for tentar plantar, sabe? Na hora que a gente for conversar com os representantes políticos eleitos, na hora que a gente for fazer alguma intervenção territorial, são meio que a nossa bússola, né? O nosso guia do que a gente defende, quais são os nossos valores. Então, super importante, assim, que vocês opinem, mesmo que vocês não sejam especialistas nisso. E tirar as dúvidas. Pode falar, Francis. E tirar as dúvidas, acho que foi isso que ele disse. E outra coisa também, gente, o engajamento... Para tirar dúvidas. Pode falar, Francis. Não falei, não precisa você falar. Tudo bem, vou tentar de novo. E também, gente, porque primeiro, o Engaja é uma ONG muito grande, na verdade isso aqui é uma necessidade da rede, não adianta a Mangaí falar uma coisa na Bahia e o Francis falar outra em Minas, vocês têm que estar falando todo mundo a mesma língua. Então, não é uma coisa individual, é uma coisa que todo mundo aqui está adotando, tá bom? É uma coisa real para fechar em grupo, assim. Não é uma coisa para cada um adota o que... Assim, vocês podem adotar o que fazem sentido na região de vocês, né? Algumas questões, por exemplo, que tenham a ver, na minha cidade já tem muito isso e tudo, mas não é uma coisa que vocês podem mudar. Quando vocês vão falar com o tomador de decisão, tem que ter exatamente isso aqui que está junto. Então, é para ficar todo mundo na mesma página, tá? Não é... Por isso que se vocês discordam, se vocês acham que não faz sentido, é para vocês falarem agora, porque se não faz sentido para você, ou então para outras pessoas, mas aí vocês mudam na hora de conversar com o tomador de decisão, aí vocês estão ferrando o negócio todo, e isso pode trazer prejuízos para vocês, tá bom? Isso aí já falando na parte mais política da coisa. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falem sobre isso. Oi, eu também estava com um pouco de vergonha de falar, mas acho que eu vou falar sobre esse ponto, que eu acho que é uma coisa muito importante, o plano de arborização, até porque na minha cidade eu já fiz um plantio e foi muito complicado entrar em contato com com toda a secretaria e tudo mais, do meio ambiente aqui da cidade, e aí eles escolheram um local e não conseguimos plantar todas as árvores que queríamos, e tudo mais, sabe? E também a questão de como que não deixam plantar em calçados e tudo mais, é muito complicado. Então, eu acho que é muito importante isso, só isso mesmo, eu acho. Meio nervosa, talvez. Uma dúvida. A gente... Pode falar, desculpa. Fala, Bruno. Bruno. Veras. O outro Bruno saiu. Então, eu vou falar, já que ele não tá falando. Fala. É uma dúvida. Se a gente coloca isso como um ponto de lobby, isso impede que a gente possa exercer a campanha em uma cidade que não tem um plano de arborização, um plano diretor? Não, isso vai fazer com que um dos objetivos da cidade que não tenha é que ele passe a existir. Inclusive, a maioria das cidades não vai ter, né? Acho que muitas das cidades de interior não vão ter. E uma das missões aí que a gente vai adotar nessas cidades vai ser justamente de ter um plano de arborização construído de forma coletiva e participativa.
Beleza, Aí então. cabe a vocês entenderem também os mecanismos para puxarem isso, para conversar sobre, até porque essas coisas demandam tempo também. E aí entender isso, mas é o ideal que tenha mesmo, porque que nem é Mariana o nome dela, né? Ou Marina acabou de falar. Dá muita dificuldade e às vezes vocês estão atuando na ilegalidade, porque não pode plantar em todo canto. Mas aí também é um trabalho importante de ser feito. Talvez vocês não plantem agora, mas deixam a semente para o futuro. É bacana. Sim, entendi. E isso tem a ver também com uma das frentes, né? Por exemplo, eu acho que eu já venho batendo nessa tecla, né? Do que a gente só vai plantar mesmo, então, tipo, quais serão as consequências também dessa ação, né? E até a questão da incidência política, isso até a gente está fazendo lá no planejamento SMART, né? O advocacy, isso também pode entrar como incidência política. Para a construção, vocês consigam participar de comitês, como é que fala as outras? Comitês, enfim, reuniões de planejamento nas pós-corona, né? De reunião com deputados, vereadores, essas coisas. E tá pressionando para que existam esses planos de arborização. Porque às vezes também tem um projeto para criação, só que como a sociedade, né, não está tendo uma participação da sociedade civil, eles deixam de lado. Então, seria muito importante ter esse conhecimento para participar e tal. Eu acho que tão importante quanto falar da arborização em si, é também falar da importância da utilização de plantas nativas, porque é muito fácil a gente ver o pessoal utilizando plantas que não são do local, plantas que são exóticas, e afeta em todo o equilíbrio da fauna e tudo. Então, assim, muita gente não consegue enxergar os impactos que plantas exóticas causam, mas tem que deixar muito claro também essa relação de plantas exóticas e plantas nativas e a importância delas na arborização, até também como uma forma da gente conseguir dar valor à diversidade que a gente tem aqui no Brasil. E um bom que, Marina, isso a gente vai comentar mais à frente, mas é uma das questões que pega muito nos planos de arborização quando não tem essa participação, né? Quando a gente não consegue participar do planejamento da criação desses planos de arborização. E, tipo, geralmente quem faz não são pessoas técnicas do assunto, né? Então, por isso a importância da gente estar cobrando, pressionando, tá lá, sabe? Vendo os processos, todos os momentos, tipo, a criação, planejamento, sabe? A efetivação do plano. Justamente para não acontecer esses problemas, como a Marina comentou aqui, né? De colocar arborização com plantas exóticas, enfim, fazer plantio sem monitoramento, tipo, que isso tudo tem que estar no plano, sabe? Então, por isso que tem muitos problemas, tem cidades com vários problemas aí de arborização urbana, porque no planejamento do próprio plano de arborização não foi feito com respaldo técnico, foi feito de qualquer forma, foi feito por fazer. Então, é muito importante ter esses pontos, sabe? E que vocês falem para a gente ter essa abordagem, né? Porque cada um vai trazer aqui sua experiência, né, sobre a questão de plano de arborização, plantio que não foi feito com plano, ou que foi feito, ou essas questões, esses problemas, né, que acontecem quando não existe um plano bem elaborado. Eu não entendi se a Bia caiu. Não, eu só tô esperando, né? Ah, Vamos pro próximo, gente? Daqui a pouco vai dar 10 horas. vamos. O segundo que defendemos que os planos diretores tenham metas para a implantação de sistemas de áreas verdes, especialmente em regiões periféricas. Bah, quer comentar sobre o que é o plano de arborização, para quem não sabe, rapidinho? Ou o plano diretor? O plano diretor, como eu falei agora há pouquinho, o plano diretor ele é um instrumento jurídico, né, garantido pelo Estatuto das Cidades, lá promulgado em 2001.
ele basicamente ele é esse instrumento jurídico que regula o uso do solo nas cidades, né? Que vai dizer onde vai ficar cada coisa, onde vai estar tudo vai estar distribuído, questões de transporte, saúde, moradia, onde pode construir prédio, onde não pode. Ele é muito focado nessa parte de infraestrutura, mas também ele também aborda essas questões também da ocupação das pessoas. Então, ele é muito importante para cidades, assim, não são todas as cidades que tem, seria até interessante vocês verem, principalmente vocês que moram em cidades muito pequenas, verem se vocês têm plano diretor na cidade de vocês, porque ele que organiza tudo dentro dela e ele que fala o que pode e o que não pode fazer dentro da cidade. Isso inclui também a questão das áreas verdes, né? Onde pode ou não pode, onde não pode ter. A menina falou, por exemplo, a questão das calçadas, todas essas coisas vocês estudam no plano diretor. Ele é um pouco técnico, assim, mas nada tão absurdo. O André, que é arquiteto, pode falar um pouco melhor que isso. Eu ainda não cheguei nessa matéria na faculdade, André. Só semestre que vem, se eu tiver. Mas ele é importante para vocês darem uma olhada e entenderem se vocês têm essa disponibilidade de já ter uma orientação em relação a onde podem ter sistemas de áreas verdes ou áreas, ou então mesmo plantar árvores. E só para um ponto legal que a Aba falou é que olhar na cidade, principalmente as pequenas, mas eu acho que a partir de 20 mil habitantes, a cidade é obrigatório ter esse plano diretor. E é importante porque tem cidades que não têm um plano de arborização, mas está contemplado dentro do plano diretor. Isso. Então, aí se você na sua cidade não tiver, você pode olhar no plano diretor alguma especificação para fazer esses plantios. Isso mesmo, gente. Pesquisem bastante sobre isso. Mas ele é bem tranquilo de ler, não é nada muito absurdo, não. Mas vocês vão precisar para plantar. Se não tiver diretriz na cidade de vocês, onde vocês têm que fazer isso, é encrenca. E tem alguns que têm, mas não estão efetivando. Então, é pressionar, por isso é muito legal essa participação nas assembleias e tal, nos comitês, para efetivar, porque tem regiões que eles não efetivam, porque não tem pressão mesmo da sociedade. Sabe, a gente não procura os direitos da cidade, assim. Então, e aí, vocês concordam ou não? Manda uns maisinho aí no chat ou então abre o microfone. Yali, você não existe. Ah, meu Deus! Pronto. Próximo. Próximo. Defendemos que não seja apenas a ação de plantar árvores, mas que o planejamento esteja envolvido os valores sociais, ecológicos, estéticos e os serviços ecossistêmicos. Só Eu para fiquei meio confusa nisso. Lá na... Quem foi que falou? A Milena, não foi? Foi eu. Então, lá quando a gente comentou sobre isso em Habitats, a gente falou que uma das perguntas norteadoras era se a gente só queria realmente ter a ação de plantar, garantir uma cobertura vegetal, né? Mas quando a gente pensa no sistema de áreas verdes, no que é os benefícios de plantar árvores, vem muito mais além da ação de plantar, né? Tem toda a questão. Por exemplo, em praças, tem todo um contexto histórico ali. A questão que vocês estão fazendo o planejamento Smart, a Mangaí, ela quer fazer os plantios lá na região para fazer recuperar as nascentes, tinha água ali, tinha uma biodiversidade que foi perdida, tem toda uma história da comunidade ali envolvida. O seu, mulher, a gente estava comentando sobre os quintais agroflorestais, sobre trazer um espaço de lazer para aquela comunidade rural, ser um ponto para
cultivar ervas medicinais, tem toda uma questão essa cultural, né? Dentro das cidades, trazer qualidade de vida para as pessoas, principalmente as comunidades periféricas, trazer um verde, tirar essa estrutura cinza da cidade, né? É muito mais do que a ação simplesmente de chegar lá e plantar a árvore e ver ela crescer, mas assim, recuperar a questão histórica, a questão de memórias, né, memórias afetivas, vários outros benefícios de plantar uma árvore, né, e trazer o verde para as cidades. Isso dentro das cidades, né? Trazer a biodiversidade protegida, como eu já comentei, questão de diminuir alagamentos, né, enchentes, mas toda a questão socioambiental mesmo. Não sei se expliquei isso um pouco claro. Tá ok, entendi. E o que vocês acham desse ponto? Eu acho importante, até porque plantar por plantar, acho que qualquer um consegue fazer. E aí, toda essa atividade em conjunto gera um sentimento de pertencimento também da galera que está de fora. E acho que quanto mais esse sentimento de pertencimento acontece, torna muito mais... qual é a palavra? Mais eficaz toda a ação. Boa, gente. Próximo. Defendemos a criação de áreas verdes. Isso em cidades, tá, gente? A criação de áreas verdes, principalmente levando em consideração áreas prioritárias. Aí a gente deu como exemplo centros urbanos periféricos. Entre outras áreas prioritárias com potencial, como terrenos baldios sem uso, através das análises de múltiplos critérios ecológicos e sociais. Só para dar outra contextualizada, esses múltiplos critérios, enfim, que algumas organizações já utilizam critérios de plantios e se esses plantios vão sobreviver, vão ter uma taxa de sobrevivência alta, quais são as áreas prioritárias que vai garantir o sucesso do seu planejamento, né? Porque às vezes a gente vai plantar em um lugar que daqui a um ano vai ser, a gente voltar daqui a um ano não vai ter nada. Então, utilizar esses múltiplos critérios também, seja ecológico e social. E a questão dos centros urbanos periféricos e outras áreas com potencial, como terrenos baldios, principalmente nessas áreas, é porque a gente percebe que tem parte de cidades que são arborizadas e outras não. Então, assim, priorizar essas áreas que não eram prioritárias antes, áreas que não são bem vistas e nunca tem investimento para algo desse sentido, né? Então, tentar diminuir essas questões de colocar como prioridade essas áreas, até mesmo para diminuir vulnerabilidades, né? Seja de ação climática, ambiental e tal, nessas áreas que, enfim, realmente não tem recursos para elas, ou que não querem colocar recursos, né? Eu acho que uma coisa muito importante, não sei como é que é na cidade de vocês, mas em São Paulo, os bairros mais arborizados, os que parece que você tem, tipo, tá vivendo dentro de um bosque, é tipo Vila Olímpia, assim, que você vai andando e tem muita área verde, tipo, mesmo sendo no meio da cidade. E se você vai para dependendo do bairro, não tem nada, sabe? Não tem. Tem até umas pesquisas que falam sobre quantidade de árvores por habitante. E é muito absurdo, assim, você realmente não tem acesso. É uma expansão super gentrificada, que você vai expulsando as pessoas dos que têm acesso às áreas verdes. E o pessoal, tipo, de periferias não tem esse acesso, a menos que a pessoa esteja ocupando uma área que ela não devia estar ocupando de proteção da natureza, e aí colocam um barraco no meio de uma área de proteção ambiental, né? Uma coisa que é importante entender nesse ponto é o seguinte, que a Bia falou que é importante, a questão da arborização, ela vai mudando ao longo dos anos. Dá um exemplo para vocês, bairro da Lapa, onde eu nasci, aqui em São Paulo.
A Lapa era um bairro muito arborizado, que nem a Vila Olímpia. As árvores foram envelhecendo, não foram sofrendo poda, não foram tendo esse devido cuidado. Hoje é um bairro menos arborizado, por conta das chuvas, árvores caindo, causando acidentes, etc. Então, isso é importante também Aí, de novo, mais uma vez, essa questão do plano diretor para orientar também esses cuidados, né? E plano de arborização também. Em relação a regiões periféricas, isso que você falou, Bia, é uma realidade mesmo. Aqui na Brasilândia tem nos fundos, né? Aqui tem uma região da Serra da Cantareira que tem muita moradia irregular, mas não só de pessoal da periferia também. Aqui mais para frente também tem gente rica que vai lá e loteia, derruba a árvore, loteia e construir a minha casona aqui. Isso também tem lá no Grajaú, que eles constroem coisas irregulares, então também gera conflitos fundiários nesse sentido, de segregação socioespacial, a gentrificação. Outra coisa também, gente, que eu acho que é importante lembrar para vocês, que muitas pessoas falam dessa cobertura vegetal em encostas, né, que às vezes impede deslizamentos, essas coisas, isso não é real, tá? Não é porque tem planta, árvore ou coisa lá em cima, que nas encostas, que isso está livre de deslizamentos. Então, isso aí é uma coisa para se pensarem também. Principalmente falam que é área de risco, né? Mas é isso. Temos 10 minutos. Então, concordam? Porque, outra coisa, isso a gente chama a da falou, né? Que nós estamos no futuro, então a gente pode estudar mais, a gente quer mais, lá na Assembleia a gente expandir esse pensamento, né? Então, posso partir para o outro, né? Não, agora melhorou, né? Eu tô falando que isso a gente pode ampliar depois, né? Porque vai ser passado na Assembleia, então a gente pode estudar mais e ampliar esses posicionamentos futuramente. Mas era isso. Então, posso ir para o outro, né? Defendemos a criação de áreas verdes como uma ferramenta para a retomada das espécies da nossa biodiversidade nos centros urbanos, como as aves, insetos e outras espécies. Eu lembro que essas outras espécies a gente ficou um pouco confuso, não foi? Porque vai trazer, por exemplo, um questionamento, vai trazer onça para dentro da cidade? Não, gente, não é o ideal, né? Assim, seria o ideal se não tivesse pessoas. Enfim, a gente já está inserido na questão urbana. Mas animais que dá para conviver, né, em cidades. A questão das aves, insetos, é porque ao longo dos anos foram diminuindo, principalmente de insetos. Tipo, uma parte da população de insetos, né, na verdade, porque se você for olhar, tem cidades que tem várias mosquitos aí, mas justamente por causa do desequilíbrio ecológico nas cidades, né. Mas, por exemplo, aves, de forma geral, foi diminuindo por espécies invasoras. As cidades são todas desequilibradas, né, em questão de espécies. E trazer a arborização urbana, a gestão de áreas verdes, vai dar mais equilíbrio. E, então, fazendo com que tenha essa retomada da biodiversidade, né? Não só de espécies arbóreas, espécies vegetais, mas também de espécies do reino animal. Como eu falei, aves e insetos, que é essencial, principalmente levando em consideração os insetos polinizadores. Então, isso, de forma geral, é isso mesmo. Em geral, é retomada de espécies para centros urbanos. As espécies que já existiam nas cidades mesmo, na criação das cidades. Vamos só para primeiro, depois você vai ver algumas coisas, se quiser. Porque senão vai Ai, Deus. Porque, assim, outra coisa, gente. A gente está falando de questão de áreas verdes, vocês também têm que visualizar que existem parques, né? Existem praças, existem áreas de proteção ambiental que são grandes áreas também dentro das cidades, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de São Paulo, aquele parque lá que eu esqueci o nome, o Ibirapuera. Aí também tem os parques lá de Minas. Então não é somente tipo praça, não, né? Tipo,
todos os sistemas de áreas verdes, né? Então, vai ter umas espécies, por exemplo, de mamíferos que eles são grandes, mas que podem conviver nesses parques, né? Então, também em áreas verdes em uma escala mais macro do que apenas praças públicas. Uhum. Eu queria umas dessas mesmo, mas fazer o quê? Arrasou. E aí, Gil, o que vocês pensam sobre isso? A gente pode dar outra opinião também. Né? Então, Não, vamos para deixa que assim é mais rápido. Mas comente aqui no chat que eu tô olhando também, então... Já falei, eu quero que as onças recolonizem essa parada. Pode recolonizar São Paulo, leva embora aí, aproveita algumas pessoas que não prestam. E é nóis. A próxima está muito interligada aos 2 primeiros posicionamentos, que é defendemos a transparência e a execução do plano diretor e dos manuais de arborização dos municípios. Novamente explicando. Às vezes tem plano de arborização, às vezes tem um plano diretor, porém não é cumprido, não é efetivado, né? Por quê? Né? Porque não há a participação da sociedade. Né? Vocês que estão começando agora na campanha, que estão já aqui tendo conhecimento de que existem esses documentos ou que não existem, tem o dever, a obrigação de divulgar essa informação e também de pressionar para que seja efetivado. Porque tem muitos planos diretores, por exemplo, que era para a construção da Minha Casa Minha Vida, desses projetos, que tem a questão da arborização e não é cumprido. Então, é muito importante ter essa informação para que futuramente a gente consiga pressionar e cumprir. Mas mais ou menos menos. Eu concordo, mas eu deixo aqui a minha dica de que talvez dê para colocar isso no próprio ponto anterior, que fala de plano diretor. Mas como acho que vai ter esse momento para pitacos em junho, eu acho que eu só concordo mesmo. Tem que ter transparência em tudo. Exato. Bruno Veras concorda. Thaís também ia falar isso. Mais. A Mangai sorriu. Para o próximo posicionamento. A Carol só colocou um maisinho, mas não sei se isso concorda de menos ou concorda de mais, né? Porque o resto tá mais, ela colocou só um. Ai. Ô, Larissa, depois eu explico como interfere no saneamento. Eu vou explicar para você depois, que a gente estava até conversando sobre isso, né, sobre urbanização, mas explico para você depois também, e eu acho que vai ter nas áreas aqui, nas próximas pautas. Então é isso, deixa eu ver os comentários. O Rio, o Bruno acha que, não acha não, ele colocou que foi divulgado quando já estava na 4ª discussão, ou seja, zero transparência, zero horizontalidade, zero nada, né? Exclusão total. Sim, é intensidade, é tudo intenso. Enfim, o próximo. Defendemos que as prefeituras disponibilizem espécies nativas do ecossistema que a região está inserida. Foi o que a Marina comentou anteriormente, né, que muitas das vezes utilizam espécies invasoras, exóticas e tal, e que isso é um dos grandes problemas de perda de biodiversidade também, para quem não está ligado. E é isso, tem prefeitura que disponibiliza, gente, para plantio espécies invasoras. Olha a consciência da prefeitura, né? Então, isso é importante deixar bem claro que a gente... espécies nativas, elas importantes, tem que estar, assim... tem regiões realmente, por exemplo, dependendo do tipo de plantio, se for para paisagismo, isso não vai ser tão necessário, né? Vai ser realmente espécies para paisagismo. Mas, como é sistema de áreas verdes geral, por exemplo, recuperação, sei lá, de um parque, tem que ser espécies nativas. Né? Mas esse ponto, o que vocês acham? Paisagismo nativo. Exato, isso que eu falei, espécie exótica e invasora, né? Então, é bom ligar nisso.
E assim, gente, lembrando também que às vezes não vale a pena nem demonizar quer dizer, vale a pena porque ele é um órgão público, né? Não pode dar dessas, mas às vezes é importante lembrar que essas espécies aparecem justamente porque não tem gente não tem gente na secretaria com conhecimento sobre. Então, é importante vocês se atentarem a isso também. Se tiver alguma universidade, alguma coisa, alguma pessoa que vocês possam recorrer para checar aí, ó, é nativa mesmo? Tipo, é bem importante. Mas um dos problemas é isso. Geralmente a prefeitura, ela já, tipo, tem prefeitura que olha, só temos essa, vai ser essa, sabe? Então, é uma situação bem complicada, mas é bom fazer isso também, né? Tipo, ir na diplomacia, né, minha gente? Porque senão a gente não vai conseguir nada depois, só que. Bate a próxima prefeita de São Paulo, então você pode ver com ela depois também, sobre prefeitura. Tá abafada, amor. Estou falando que você é a próxima prefeita de São Paulo, então sobre prefeitura, essas questões burocráticas, você, quem quiser tirar dúvidas com você. Quem sabe? O próximo Bora, gente. posicionamento é: defendemos a criação de áreas verdes públicas para diminuir as vulnerabilidades frente às mudanças climáticas, em consórcio das outras temáticas da Agenda 2030, como habitação, mobilidade urbana, qualidade do ar e saneamento básico. Só lembrando que, só para explicar novamente, né, isso já foi discutido lá em Habitats, que a gente, para criar cidades sustentáveis, resilientes, a gente não tem que trabalhar somente visando uma temática, né? São várias temáticas aí em jogo, como qualidade do ar, melhorar a qualidade do ar, mobilidade urbana, né? Habitação de qualidade, saneamento básico. Então, dentro trabalhar a questão de áreas verdes com essas temáticas é muito importante, porque com uma você talvez consegue fechar a outra. Por exemplo, com a habitação, como a gente consegue, né? Fazer com que as casas tenham quintais, tipo, arboricultura tenha, enfim, tenha quintais, tenha aquelas coisas verdes, como é o nome? Das paredes verdes, eu esqueci o nome. Arborização, né? Nas casas, nas habitações, futuras habitações, mobilidade urbana, não sei o que tem a ver agora, mas não sei, mas enfim. Qualidade do ar, com a questão dos plantios, você melhora a qualidade do ar, né? Saneamento básico, com os planos de reurbanização, de reurbanização de rios, córregos, de saneamento básico, a gente consegue ampliar as áreas verdes para espaços de lazer, espaços com mais árvores. Então, tipo, é um mix, na verdade, que você consegue e é isso, tipo, trabalhar com a Agenda 2030 da sustentabilidade para a criação de cidades sustentáveis e resilientes, trabalhar isso frente às mudanças climáticas, porque assim, a gente consegue isso principalmente em regiões menos favorecidas, como eu falei, né, em regiões periféricas. Mas a gente consegue diminuir várias vulnerabilidades trabalhando com essas agendas em consórcio, né? Então, é isso, gente. Sobre como podemos trabalhar com todas essas outras temáticas, a gente pode falar depois, no privado, ou fazer um mix, ou um resumo lá no negócio, no grupo. Agora... Tá, puxando esse gancho, que só faltam duas, além dessa próxima aqui, eu acho que permeabilidade dos solos tem tudo a ver com vulnerabilidade, né? Porque quando você tem impermeabilidade, você tem alagamentos e, tipo, outros problemas relacionados à água. Então, eu acho que, no nosso caso, não precisaria desse especificamente, porque ia ser muito pontual, e acho que já fala bastante disso nesse outro. O que vocês acham? Eu vou explicar. É porque as áreas de permeabilidade quando a gente... espera. Porque não é considerado árvores em calçada parte do sistema de áreas verdes? Porque ela não tem a permeabilidade do solo. Então, aumentar as áreas de permeabilidade dos solos é aumentar o sistema de áreas verdes.
Tipo, então faz muito sentido o que você falou, já está dentro desse de diminuir as vulnerabilidades. Então, acho que para a gente, assim, não sei. Então, pode. Enfim, é isso, gente. Ficou isso mesmo. É que você começou a explicar e eu falei, ele vai tomar uma decisão, se entra no outro ou se deixa solto, e você, sei não. Assim, gente, adotem de acordo com a cidade de vocês, porque diminuir as vulnerabilidades também é muita coisa, né? Então, vejam que faz sentido nesse sentido, até para quando conversar com o tomador de decisão, né? Porque às vezes você chega falando, ó as vulnerabilidades, falou quais são, aí você tem que ir lá mostrar, mapear, tudo bonitinho, tá? Só isso. Eu prefiro separado, porque permeabilidade do solo tem todas essas questões, né? Eu acho que ele, por exemplo, teve muitas enchentes em São Paulo e em Minas Gerais, né? Por causa do quê? Que o solo não era permeável. Tipo, calçaram tudo e tal, a água veio, não tinha pra onde correr, não tinha pra onde ser filtrada, né? Então, isso tem muito a ver com a questão também das enchentes e tal. E também tem a ver com saneamento, mas eu acho que a gente deveria dar um foco maior também numa questão, sei lá. Mas eu acho que segurança hídrica não está dentro das temáticas da Agenda 2030. Eu acho que é alguma coisa assim, entendeu? Claro que tá, eu ODS 6. Acho que é, peraí. O 6 é água, filha. Então, e água e saneamento. Mas permeabilidade não é só. Aí é água potável e saneamento. Permeabilidade, ele tá. Enfim, tem várias outras consequências, mas a gente pode ver isso melhor depois. Tá, depois eu vejo isso. Mas vocês querem junto ou separado? Eu prefiro separado. Eu prefiro junto. Coloca isso no ponto de interrogação. Não, a gente tá decidindo agora, minha gente. Ou a gente põe ou a gente não põe. Que aí se a gente botar, tipo, a gente argumentem não vai mudar. aí que a gente Falem no decide chat, quem... Eu prefiro separado. Ah. Gente, quando vocês pensam aí no voto, né, até porque o nosso horário está estourando, eu queria agradecer a Bia, que falou que os nossos estão mais claros que os posicionamentos de clima. Para mim é um elogio, porque os lobistas tradicionalmente sempre vieram do GT de clima, mas se você quiser depois eu empresto a metodologia para vocês, não tem problema. Seria ótimo. GT Obrigada. de clima atualmente com riscos de ser apedrejada depois, porque isso daqui está sendo gravado. Não tem metodologia nenhuma. Ai. Tá bom, vamos para o próximo, então. A gente vai deixar esse negócio grifado aqui de amarelo. Bem, cheguei, e aí a gente decide isso por último. Vai lá. Defendemos a garantia e a eficácia da importância social e ambiental do sistema de áreas verdes públicas, sejam através de ações de eventos nesse espaço, por meio da gestão democrática integrada. Vou ler de novo. Defendemos a garantia e a eficácia da importância social e ambiental, juntando socioambiental do sistema de áreas verdes públicas, sejam através de ações e eventos nesses espaços, por meio da gestão democrática e integrada de políticas públicas de planejamento urbano. Então, isso quer dizer o quê? Que para que seja garantido, tenha eficácia, essa importância que a gente comentou, social e ambiental, de plantar, de ter áreas verdes, que isso seja efetivado através de ações, né? Por exemplo, que a comunidade, a sociedade vá até esses locais de áreas verdes, né? Sejam mostrada a importância, isso pode ser feito através da educação ambiental, através de eventos da própria prefeitura, né?
e que isso tem uma gestão democrática, né? Que a gente, novamente, a gente tem que participar da construção, do planejamento, sabe? E é isso. O que vocês acham? Que a gente tem que ocupar esses espaços mesmo para mostrar a importância tanto ambiental e a social. Só para lembrar, né, que uma das coisas que a gente discutiu é que, dentre as categorias de áreas verdes, as praças eram aquelas que participavam mais, né, do cotidiano das pessoas, né, porque a maioria das cidades tem uma praça pública em cada bairro, né. Então, as praças, para o sistema de áreas verdes, são as que vêm mais na lembrança, né, do povo. Então, assim que, por exemplo, a gente conseguir efetivar a planta E, seja em praças, seja em bosques, seja em parques, que a gente também tem essa participação da sociedade, né, nesses processos, né, que a sociedade participe, vá lá, visite, cuide. E isso tem que ser feito de forma democrática e participativa. E isso também, gente, a gente não especificou mais, porque pode ser feito de várias formas, dependendo aí do que vocês têm disponível nas cidades, bairros de vocês, né? Sim. Por exemplo, vocês que têm Secretaria do Verde e Meio Ambiente, às vezes tem as divisões nos bairros também, né? Como que fosse um mini QG em cada bairro dessa secretaria. Também pode ser uma coisa, que aqui no Brasil não é muito comum, no Chile é mais comum, que a gente faz a chamada junta de vizinhos, né? Uma junta de vizinhos, que às vezes até recebe financiamento da prefeitura para cuidar essas coisas. Aqui no Brasil a gente não tem muita tradição, mas também juntar os vizinhos, essas coisas, para uma gestão mais local mesmo, que aí está bem na ponta, que é o bairro de vocês, a região aí. E é isso, a gente tem que procurar os espaços para participar, né? A gente defende aqui ferrenhamente os conselhos, esses espaços de governança, né, de gestão participativa. E se não tiver na cidade de vocês, ou então se eles forem coisas esvaziadas, ou então feitas para não participarem, que é bem comum, infelizmente, briguem por isso, tá, gente? Sociedade civil pode propor esses espaços, isso é uma coisa nossa, assim, uma reivindicação nossa, na verdade. Então, do que vocês sentirem falta aí de espaço institucional para falar sobre, ou debater sobre, gerir, né, também, vocês podem propor. Exato, prefeito. Boa, gente. E aí, o que vocês acham disso? Eu vi uns mais já, eu já pintei de verde, porque coçou minha mão. Legal, sobrou só esse último. A gente vai adotar isso como um ponto de lobby específico nosso, vai ser uma coisa que a gente vai pautar e a gente quer falar sobre permeabilidade dos solos, ou a gente vai falar disso como uma forma mais guarda-chuva? Não quer dizer que a gente não vai, que a gente vai deixar de falar disso, é só que a gente vai ver se vai ser um ponto específico disso na campanha. E aí eu quero ouvir vozes, mesmo de quem está confuso, porque às vezes é na confusão que a gente consegue uma resposta. Prefiro separar. Vamos, gente. Acho que Sabe o que eu tô pensando? Eu tô confundindo muito com... não sei. Para habitar, eu prefiro separado, mas pensando bem agora no... Não sei, gente, eu acho que eu prefiro separado. Gente, eu acho que faz mais sentido também quando vocês partirem para ação prática e vocês veem que realmente vai fazer sentido, porque a gente tem muita situação na nossa cabeça muito desenhada, às vezes nem sempre acontece desse jeito, talvez valha mais a pena vocês fazerem uma análise depois, assim. Mas agora pensando bem, como, por exemplo, eu citei o exemplo de São Paulo e de BH, que isso seria um grande posicionamento para eles, mas para outros lugares que não seriam muito. Então, acho que realmente pode ser junto. Eu ia falar isso agora, que aqui em BH a gente tem muito problema com enchente. Então, para cá é muito interessante fazer separado, mas no contexto geral, eu acho que junto é melhor. É isso. Depois da fala da Bárbara, eu pensei.
Para habitats, mesmo que estacionando do GT, separado, realmente faz total super mega sentido, né? Mas como a Bárbara mesmo falou, é vai depender muito de cada região, né? De cada cidade. Porque talvez, eu acho que pode colocar junto e separado. Tudo isso separado. Pode colocar aqui, enfim, não sei como colocar no gente. Pode colocar, tipo, isso como aquele negócio assim, ementa. Bom, gente, eu botei aí no meio, vocês depois vão ter que fazer os pontos de lobby específicos de cada uma das cidades, que aí vocês vão colocar um pouco mais de detalhes, ainda que se atendo a essa roupagem geral. E então eu vou deixar de amarelo, e aí vai continuar escrito, e aí vocês depois se inspiram nisso daí. Para ver o que faz mais sentido para a cidade de vocês. A gente passou por todos os pontos de Tati, conseguimos terminar. Acho que ficou muito bom. Teve uma explicaçãozinha aqui embaixo, o que achei legal também. E é isso, então terminamos, um pouquinho atrasados, mas terminamos aí a reunião de hoje. Queria ouvir o que vocês acharam disso tudo. Vou parar a gravação agora. E a gente faz um check-out, então, tá bom?